Hoje você vai aprender a preparar um pastel com apenas 2 ingredientes, galera. Isso mesmo, um pastel super fácil de fazer, com ingredientes simples e que fica uma delícia. Então, se você quer aprender, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e não esquece de deixar o seu like. Vamos rodar a vinheta e começar essa receita maravilhosa. Muita gente acha que fazer pastel é complicado, mas estou aqui para te mostrar que não é bem assim. O pastel perfeito, igualzinho o de feira, pode ser feito com apenas 2 ingredientes principais: farinha de trigo e sal. E claro, a água entra na receita, mas vamos falar disso mais adiante. Agora eu vou te contar tudo o que você precisa saber para fazer um pastel incrível na sua casa. Então, vamos lá! Para a massa do nosso pastel, você vai precisar de 1,5 xícaras de farinha de trigo, a xícara de 200 ml nivelada em 1 colher de chá de sal e cerca de 100 ml de água, ou um pouquinho mais, até a massa ficar na consistência ideal. O segredo aqui é a firmeza da massa. Não pode ser mole demais. Tem que ficar bem consistente para o pastel ficar crocante, igual ao de feira. Em uma tigela, misture a farinha com o sal. Depois, vá adicionando a água aos poucos. Misture bem até formar uma massa firme, que você consiga trabalhar sem que ela grude nas mãos. Agora, você vai precisar sovar a massa por cerca de 10 minutos, até ela ficar bem homogênea. Pode até ser um pouco mais cansativo, mas acredite, esse passo vai garantir a textura perfeita do seu pastel. Depois de sovar bem, cubra a massa e deixe descansar por uns 30 minutos. Assim ela vai ficar mais lisinha e fácil de abrir. Enquanto isso, aproveite para organizar o local de trabalho ou até mesmo preparar o recheio dos seus pastéis, se você já souber qual vai usar. Agora, com a massa descansada, é hora de dividir ela em porções pequenas, de preferência do mesmo tamanho, para garantir que todos os pastéis fiquem iguais. Geralmente, você vai conseguir fazer uns 6 pastéis com essa quantidade de massa. Então, divida a massa em bolinhas e, em seguida, vá abrindo cada bolinha com o rolo, espalhando um pouquinho de farinha para facilitar. Abra até atingir a espessura que você gosta. Eu gosto de deixar ela nem muito fina e nem muito grossa, só o ponto ideal para fritar e ficar bem crocante. Para fechar o pastel, molhe as bordas com um pouco de água. Isso ajuda a selar bem e evitar que o recheio vaze durante a fritura. Agora, coloque o recheio que você escolher. Pode ser carne moída, frango, queijo, presunto, o que você preferir. Depois é só fechar, apertando bem as bordas com um garfo ou, se tiver, usando um cortador de pastel. Isso ajuda a garantir que o recheio fique bem preso e o pastel não abra na hora da fritura. E agora, a parte que muita gente tem dúvida: como fritar o pastel de forma correta? O truque está na temperatura do óleo. Para que o pastel fique crocante e não encharque, o óleo precisa estar quente, mas não excessivamente. A temperatura ideal do óleo é entre 170 e 180 degrees. Para testar, você pode jogar um pedacinho de massa na panela e ver se ela começa a borbulhar e subir rapidamente. Se isso acontecer, o óleo está no ponto certo. Frite os pastéis em quantidades pequenas para que a temperatura do óleo não abaixe. Isso garante que o pastel fique crocante por fora e macio por dentro. Frite de 2 a 3 minutos de cada lado até que fiquem bem douradinhos e crocantes. Depois, retire-os da panela e coloque sobre um prato forrado com papel toalha para absorver o excesso de óleo. Agora que o pastel está pronto, vamos falar sobre algumas variações de recheios que você pode usar para deixar seu pastel ainda mais gostoso. O recheio clássico de carne moída é sempre uma boa pedida. Basta refogar a carne com cebola, alho, pimentão e os temperos de sua preferência. Lembre-se de não colocar muito óleo, pois isso pode deixar o pastel gorduroso e prejudicar a crocância. Se você preferir algo mais simples, o queijo com presunto nunca sai de moda. Para quem gosta de algo mais cremoso, o frango com catupiry é uma opção deliciosa e que vai agradar a todos. Agora, se você é fã de sabores mais ousados, experimente o pastel de queijo com goiabada.
A mistura do doce com o salgado vai conquistar até os mais exigentes. Além dos recheios tradicionais, você pode também se arriscar e fazer opções vegetarianas, como o pastel de abobrinha com ricota ou de palmito com tomate seco, que são perfeitos para quem prefere não comer carne, mas ainda assim ama um pastel gostoso. Com essas variações de recheio, você tem a oportunidade de criar um pastel para todos os gostos. Agora, a grande pergunta é: como servir e armazenar esses pastéis de forma perfeita? Para servir, coloque seus pastéis em um prato bonito, forrado com papel toalha ou guardanapo, para que eles fiquem bem sequinhos. Se você preparou mais de um recheio, vale até dividir os pastéis por tipo, para que seus amigos ou convidados possam experimentar.